Eu sou Marcos Faber e você está conectado à História Livre. Na aula de hoje, orientação e localização. O que são paralelos e meridianos? O que é latitude, longitude e altitude? Você sabe? Então senta aí que a aula já vai começar. Sempre que pela primeira vez precisamos nos deslocar de nossas casas para outros lugares, precisamos nos guiar com o endereço do destino e, sempre que possível, com pontos de referência em relação a este lugar. Os pontos de referência servem para nos orientar e indicar direções seguras e exatas em relação ao nosso destino. Informações como a primeira rua após a igreja ou a 2 quadras da Avenida Central auxiliam na localização do local para onde estamos indo. Entretanto, como proceder quando estamos num local totalmente desconhecido, onde não existam pontos de referência reconhecíveis? Ou, para piorar, e se estivermos em uma floresta ou em um deserto ou até no meio do oceano, como poderíamos nos orientar nestes espaços? Bom, primeiramente podemos nos orientar pelos astros, o Sol ou as estrelas, dependendo do horário do dia, como já faziam os navegadores de séculos passados. Contudo, claro, também existem instrumentos de localização, como mapas, bússolas ou GPS. Este é o momento em que você pode pensar: que tipo de porcaria aconteceu com minha vida para que eu esteja em algum lugar segurando um mapa, uma bússola ou um GPS? Bom, a resposta é: seu celular provavelmente possui um aplicativo, como o Google Maps, por exemplo, equipado com mapas, bússola e GPS. Então, se você estiver perdido, poderá fazer uso desses instrumentos para se localizar. E antes que pergunte, o GPS não precisa de sinal de celular, desde que, claro, esteja ligado. Mesmo assim, é necessário saber ler estes instrumentos, pois caso contrário, eles não servirão para absolutamente nada. Como, por exemplo, a bússola. Para fazer uso dela, é importante entendermos os significados dos símbolos ali sinalizados, como a rosa dos ventos, desenho que aponta a direção dos pontos cardeais, como o N, que representa o norte, o S de sul, o L ou E, dependendo da origem da sua bússola, que representa o leste, e o O ou W, que representa o oeste. Também é muito importante saber que o ponteiro da bússola sempre aponta para o norte, portanto, os outros pontos cardeais acabam sendo definidos a partir dele. Mas e se você estiver sem um instrumento de localização? Existe alguma forma de localizar os pontos cardeais? Sim, mas para isso precisamos definir a direção em que o Sol nasce, pois este astro tem o seu alvorecer no leste ou oriente. Uma vez ciente da direção em que o Sol nasce, podemos localizar os demais pontos cardeais, pois se ficarmos de frente para o nascer do Sol, definimos que o oeste estará às nossas costas. Já à nossa direita estará o sul e à esquerda o norte. Agora que você já sabe um pouco sobre orientação e localização, vou ampliar um pouco a nossa experiência, pois igualmente importante é sabermos nos localizar globalmente. Afinal, nosso planeta possui mais de 500 milhões de quilômetros quadrados. Mais precisamente, são 510 milhões e 72 mil quilômetros quadrados de superfície terrestre. Para melhor nos localizarmos globalmente, precisamos conhecer o que são paralelos e meridianos. Paralelos são linhas imaginárias traçadas horizontalmente em relação ao eixo principal da Terra e dividem o planeta ao meio. A linha central estabelece a divisão do globo terrestre entre os hemisférios norte e sul e é denominada de linha do Equador. Além da linha do Equador, também existem outros paralelos secundários, como o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. São os paralelos que nos permitem estabelecer a latitude de um determinado local. Latitudes são as distâncias em graus entre qualquer área do planeta e a linha do Equador. As latitudes variam de 0 grau na linha do Equador e 90 graus tanto ao norte quanto ao sul. Já os meridianos são linhas imaginárias traçadas verticalmente no sentido norte-sul e sul-norte,
sendo o meridiano de Greenwich o principal e aquele que divide o globo terrestre entre os hemisférios oeste ou ocidente e leste ou oriente. A partir dos meridianos é possível estabelecer a longitude de um determinado lugar. Longitudes são as distâncias em graus entre qualquer ponto do planeta e o meridiano de Greenwich, sendo este o meridiano que define o grau zero, até chegarmos aos 180 graus, tanto a leste quanto a oeste. Por fim, também importante é a altitude, que é a distância vertical medida de um ponto da Terra em relação ao nível do mar. Esses conceitos tornam mais compreensível a leitura de mapas e a de instrumentos de localização, como é o caso do GPS. Como exemplo, vou citar o caso da cidade de Porto Alegre, pois essa cidade, capital do Rio Grande do Sul, está localizada na latitude 30 graus ao sul e na longitude 51 graus oeste. Já quanto à altitude, a cidade está a apenas 10 metros em relação ao nível do mar. Agora é hora de você realizar sua própria experiência. Minha sugestão: realize uma pesquisa na internet sobre as coordenadas geográficas da cidade em que você mora, estabelecendo qual a latitude, a longitude e a altitude de seu município. Após, produza um mapa ou globo terrestre, o que você preferir, marcando os principais paralelos e meridianos, mas claro, destacando a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Após, trace as linhas de latitude e longitude que localizem a cidade em que você mora em relação ao Equador e ao meridiano de Greenwich. Se você optar pela confecção do globo terrestre, sugiro que você utilize como base uma esfera de isopor ou uma bola de borracha. Já se sua opção for produzir um mapa da superfície terrestre, você poderá utilizar como base uma cartolina, folha de ofício ou até uma base em EVA. Eu tenho certeza que você vai realizar um ótimo trabalho. Por enquanto era isso. Até a próxima.